que eu consegui cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, só tu és santo, só tu és santo. não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, Não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, diga que ele é santo, tu és santo, Senhor. só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma Coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Que eu me sinto, eu vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos Aquele que faz feito aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz feito aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz feito aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar.
queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. Aplauda Jesus, aleluia. Vencer, que tudo pode, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. E venceu, e que tudo pode, Nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. E não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. E venceu a igreja, e que tudo pode, nenhum dos teus planos Podem se frustrar. e a vontade E a vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. E não se frustrarão, e não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus
pode se levantar, Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. E se teu barco aqui vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha, Andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está causando onda e tá o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, 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 oh. Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. glória a Deus. Grupo de mulheres estão com oportunidade. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, tua obra. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, tua obra.
E Grupo ABCAP está com oportunidade. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar.
Louvado seja Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Desde já eu quero convidar o meu amigo pastor Joselito. Estará ministrando para nós aqui mais uma vez. E é um prazer te receber aqui cada vez mais. E a igreja estende as mãos para aqui, para que nós possamos orar. Vem cá, esposa. Ela vai me dar essa honra hoje. Oh, glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém. Santo Deus e eterno Pai. Graças eu te dou nesta noite, meu Pai, por o Senhor estar neste lugar, a primazia já é sua, meu Deus. Pai Santo, Pai querido, nesta hora eu oro pela vida do pastor Joselito, meu Pai, que é um instrumento usado nesta noite para trazer uma palavra para a tua igreja. Pai Santo, cobre ele com tuas mãos santas e poderosas, Deus. Visita a casa deles nessa noite, acampa teus anjos ao redor de toda a sua família, Priscila, Natália, Felipe, ó Deus, Edelzuíta, que o Senhor é bom, Pai, eu sei que a sua benignidade dura para todo sempre. Cobre esse altar e que a palavra não venha ser roubada pelo inimigo, em nome de Jesus, amém. Seja abençoado. Receba o nosso pastor em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que alegria poder estar de volta aqui, rever os irmãos. Bênção de Deus. Obrigado, pastor Jorge, pastora Vera, por esse momento tão especial, né? Como é bom. Se coloca de pé, por favor. Abra sua Bíblia. Em Abacuque. Acho que a gente já... Estou vendo a Lari ali. Lari, Deus te abençoe. Que bom te ver aqui. Maravilha. Sempre bom. Essa canção que as meninas acabaram de dançar aqui. Obrigado, macho. Se a gente, todos nós, não elas apenas, né? Se acontecer nas nossas vidas aquilo que nós acabamos de cantar, dançar aqui as meninas, pode ter certeza que esse seminário, você pode chegar e dizer assim: o seminário foi uma bênção de Deus. Né, irmãos? Que a gente se deixe ser usado por Deus até que Ele venha. Não apenas por um período, mas até que Ele venha. Abacuque, capítulo 3. Diz assim, versículo 2: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo. Ou em outra versão vai dizer: aviva, Senhor, em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira lembra-te da misericórdia. Podeis tomar seus assentos. Ficarei debaixo da oração já impetrada sobre a minha vida. Quero ser bem objetivo. Às vezes, quando a gente... Eu dizia alguns dias desses para um jovem que me procurou para conversar, um jovem de 21 anos que estava... O jovem que não tem dúvida, né? E aí ele, na conversa dele, na verdade, ele foi com o desejo de voltar para a presença do Senhor, mas ele tinha algumas dúvidas, ou melhor, ele tinha alguns medos, e o principal medo dele
era o medo de voltar e errar. Voltar e acabar errando. E aí ele deixei ele falar. Aí depois que ele terminou, né, o que ele queria falar naquele momento, aí eu olhei para a cara dele. Acho que ele esperava eu falar uma outra coisa, né? Aí eu olhei para a cara dele e disse assim: mas você vai errar. Aí ele, acho que ele esperava que eu falasse, né? Não, você precisa. Eu falei assim: você vai errar. Você vai voltar, você vai servir ao Senhor, mas você vai errar. Ele, como assim, pastor? Eu digo: eu não estou fazendo apologia ao erro, não. É porque a gente erra mesmo. O problema é que a gente, às vezes, aprendeu o Evangelho de uma maneira que tem algumas pessoas que se acham semideuses. E aí acha que... E Satanás trabalha em cima disso, né? E quando a gente erra, o que ele logo faz, né? O pecado faz isso. É a gente se afastar de Deus. Ao invés de a gente reconhecer os nossos pecados e se voltar para aquele que pode perdoar os nossos pecados, a gente vai e se afasta dele. E aí comecei a conversar com ele. Por que eu estou falando isso para vocês? É que às vezes a gente pensa assim: o pastor faz uma campanha como essa de avivamento, e às vezes na cabeça de algumas pessoas, diz assim: eu vou preparado para o fogo descer. Aí a minha esposa diz assim: esse povo não sabe nem o que é fogo, e fica tanto pedindo fogo. Mas que desça fogo dos céus, né? Que desça fogo dos céus. O fogo que consome, o fogo que purifica, o fogo que nos renova. Sabe, irmãos? Mas é preciso nós entendermos bem a questão do avivamento. E eu penso e entendo que o pastor dessa igreja, o anjo dessa igreja, quando ele propõe fazer uma campanha como esta, é sempre com o objetivo de realmente ter um avivamento na sua igreja, no meio do seu povo. E que avivamento é esse, pastor? Porque avivamento, ele tem a ver com nos tornar mais vivos, sabe? Isso quer dizer avivamento, é nos tornar mais ativo, é nos tornar mais próximo de Deus, é desejar mais o Senhor. Então, se nós compreendermos bem, obviamente que esse avivamento que tanto a gente deseja, toda igreja, toda boa igreja, toda pessoa que busca o Senhor deseja por esse avivamento. Se não um avivamento de forma coletiva, pelo menos um avivamento individual. Porque o avivamento ele pode acontecer de forma coletiva, como aconteceu nos anos anteriores, mas pode também acontecer de uma forma individual. E é isso que nós devemos desejar. Às vezes a gente espera muito pelo coletivo, que seria maravilhoso que realmente tivéssemos um avivamento coletivo, como aqui o profeta assim desejou, pedindo ao Senhor que o Senhor realizasse na época dele aquilo que já acontecera lá atrás. Olha o desejo do profeta. Às vezes a gente ouve tantas mensagens bíblicas, a gente vê na palavra de Deus, Deus fazer tantas coisas, mas talvez aqui você nunca viu um paralítico andar, um cego enxergar, um morto reviver. Mas você já viu na Bíblia que isso já aconteceu. E o nosso desejo é presenciar isso também. É ver Deus fazendo maravilhas. E não apenas esses milagres que eu aqui mencionei, mas milagre de nos tornar realmente mais ativo, mais vivo na presença do Senhor. Não aquele crente que vem à igreja no dia que quer, não. Mas aquele crente que deseja estar na presença do Senhor. O profeta, ele estava vivendo uma época de caos, como nós estamos vivendo aqui. Se a gente olha para o livro de Abacuque, a gente vai ver Abacuque desesperado, porque a justiça estava frouxa, como nos dias atuais.
a justiça se afrouxa, os ímpios parecem prevalecer diante dos justos, e esta era a agonia do profeta. O profeta ficava inquieto e foi orar ao Senhor, e foi buscar ao Senhor, e se colocar na torre de vigia para ver o que Deus iria falar com ele. Ele queria uma resposta de Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos uma resposta de Deus, mas nem sempre Deus dá a resposta que nós queremos, ou que nós almejamos. E às vezes a gente, em vez de ficar mais ativo, às vezes nós ficamos frustrados com Deus. Mas não deveríamos ser assim, não deveria ser assim. E aí Deus vai falar para o profeta: o meu justo não vive do que vê. Estou parafraseando para você. O meu justo não vive das circunstâncias. Ou seja, todas essas coisas podem estar acontecendo. A justiça afrouxando, os ímpios prevalecendo, parece que os céus estão cerrados, parece que Deus não está ouvindo, mas Deus diz assim: o meu justo vive da fé. Nós não vivemos pelo que nós vemos, mas nós vivemos pela fé. É da fé que nós vivemos. E uma igreja que vive assim, ela pode-se dizer que é uma igreja viva. É uma igreja viva. E por que tanto nós almejamos pelo avivamento? Porque, infelizmente, a igreja não está, e aqui eu já estou generalizando, claro, a igreja não está vivendo pela fé. A igreja está vivendo pelo que vê. Então, se eu estou vendo, eu creio. Se eu não vejo, eu não creio. Então, como eu vou me tornar uma pessoa avivada se eu estou esperando ver para crer? Então, irmãos, esse desejo do avivamento era um desejo antigo, que deve também ser o nosso desejo de buscar isso constantemente. Então, o profeta estava vivendo isso e desejando que o Senhor realizasse no seu tempo. Quantos aqui querem que Deus realize coisas maravilhosas nesse tempo? Devemos continuar clamando, como foi aqui cantado. Devemos continuar buscando, clamando. Parece que nada está acontecendo, mas eu digo uma coisa para vocês: Deus continua trabalhando. E a Bíblia diz que Deus trabalha em favor daqueles que confiam nele. Ou seja, se você confia no Senhor, Deus está trabalhando a seu favor. Deus, ele não para, irmãos. E devemos continuar buscando. Mas o avivamento, ele traz marcas. É interessante que nós vamos ver na Bíblia, quando Jacó teve um encontro com Deus, aquele encontro maravilhoso, Deus deixou uma marca em Jacó. Paulo tinha uma marca, Paulo tinha um espinho na carne. E que marca era essa, pastor? Era para que ele não se ensoberbecesse, ou seja, para que ele não se tornasse uma pessoa orgulhosa. Então Deus, ele vai marcando a nossa vida. O avivamento também, ele traz algumas marcas em nossa vida. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele carregava no corpo dele as marcas de Cristo. Então o avivamento não é um momento de um culto. O avivamento não é um seminário, um congresso apenas. O avivamento, ele não depende de uma agenda de uma igreja. Não é isto. Nós às vezes nos equivocamos achando que o avivamento vai acontecer em cima de uma agenda de uma igreja. Olha, vem a tal dia que vai acontecer o avivamento, que como se tivesse tudo ali estabelecido, guardado naquele dia para acontecer. Pode acontecer, mas o avivamento não é exatamente isso. Então é preciso que nós venhamos entender algumas marcas que acontecem em nossas vidas, e para isso eu preciso falar algumas coisas que aconteceram na Bíblia, na palavra de Deus, que nós podemos ver essas marcas. E se essas marcas, eu estava ali orando ao Senhor antes de pegar a palavra, e disse: Senhor, nos marque nesta noite, nos marque durante esses dias da campanha. Eu não vou estar aqui todos os 4 dias, mas marque a tua igreja em alguma área do que eu vou falar aqui, que a igreja seja marcada. E aqui eu posso ver, irmãos, na época que Salomão construiu o templo. Uma época maravilhosa, um desejo do seu pai. E a palavra de Deus, eu vou ler alguns versículos, depois eu vou para a palavra. Do que eu quero falar com vocês: quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou os holocaustos.
e os sacrifícios e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. A presença gloriosa, houve uma manifestação da presença de Deus. Avivamento é manifestação da glória de Deus. Avivamento não é barulho, avivamento não é movimento, avivamento é manifestação da glória de Deus. Avivamento não é manifestação humana, avivamento não é status humano, avivamento não é para o homem se ensoberbecer, avivamento não é para o homem se gloriar, avivamento não é para trazer glória para o homem, avivamento é para a manifestação da glória de Deus, é da presença de Deus, é Deus se revelando no meio do seu povo. A glória é dele, para ele tudo é para Deus e nada é para nós. Isso é avivamento. Nós somos marcados pela glória de Deus, como aconteceu naquela época da construção do templo. A Bíblia diz que a presença do Senhor desceu àquele lugar. É a presença gloriosa do Senhor que enche o templo. O que enche o templo, irmãos, não é a performance do pastor, da igreja, ou de algum irmão que sabe pregar, e muito menos do ministério de louvor, ou de um grupo de dança. Não é a nossa performance, é a glória, é o templo do Senhor se enchendo da presença de Deus. Naquela época foi o templo, e hoje somos nós que somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então não são essas paredes, é eu e você ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Não são as paredes, não é uma igreja bela. Nós temos aí muitos templos lindos, suntuosos, mas vazio de Deus, nada de Deus. E nós temos aí o verdadeiro templo do Espírito Santo, que muitas vezes cultua o Senhor não em um local coberto, mas debaixo de uma árvore, numa caverna, debaixo de uma ponte, sem roupa, sem comida, mas está ali a presença de Deus. Porque às vezes nós achamos que a presença de Deus se dá por ter uma roupa bonita, por ter uma gravata italiana, ou por ter um status na sociedade. Não! Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Hoje eu vejo pessoas carregando aquele simbolismo do passado, como a arca. Mas a arca é eu e você. É como se nós estivéssemos anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então nós precisamos atrair a presença de Deus. E o que é que trai, ou melhor, atrai a presença de Deus, pastor? É a minha forma, é o meu jeito, é a minha roupa. Ah, não, irmãos, é a sua vida. É o seu coração quebrantado, é o seu coração contrito a Deus. Ali você atrai a presença do Senhor, e ali acontece uma grande marca do avivamento na sua vida. Às vezes nós vamos para a igreja esperando uma boa palavra do pastor, e não estou dizendo que não tenha que ter. Às vezes nós vamos para a igreja, queremos ouvir um bom ministério de louvor. Às vezes nós queremos ir para a igreja querendo ouvir um grande sermão, e aí a gente sai da igreja e diz: hoje o culto não foi bom. Mas se o culto não foi bom é porque você não prestou um culto ao Senhor. Porque para você cultuar a Deus não depende do pastor Joselito. É você sair da sua casa com seu coração voltado para Deus e dizer: Deus, eu quero ouvir a sua palavra, Deus, eu quero ouvir o Senhor. É isso que eu desejo, Pai, a sua presença dentro de mim. Mas o que acontece é que a gente tem vindo para a igreja ou para os eventos, e nós queremos ouvir homens, nós queremos atrair outras coisas e não a presença de Deus. E a gente sai, entra vazio e volta mais vazio ainda, porque o conceito está errado. Infelizmente, o conceito hoje de culto está errado.
Eu tenho falado, o pastor Jorge estava ali, no pastor Neilton, e eu dizia isso na minha introdução. Tem acontecido muitas coisas, menos culto em alguns lugares. Porque o culto ao Senhor é diferente. Quando a gente olha lá para o Velho Testamento, quando Deus chama Moisés, e que vai estabelecer ali o tamanho do tabernáculo, quem diz é Deus. É Deus que diz o tamanho, a altura, a largura, o comprimento. É Deus que disse onde queria a cortina. É Deus que disse onde queria os utensílios. O que eu aprendo com isso? Quem diz a forma do culto não é o pastor, é Deus. É Deus, irmãos. É Deus que diz como quer ser adorado. Não é eu que tenho que dizer como eu quero adorar a Deus. Então, quando nós não restaurarmos isso, não entendermos isso, talvez essa presença do Senhor que nós tanto queremos está tão distante. Então, você entender que você é templo do Espírito Santo de Deus. Naquela época, a Bíblia vai dizer que os filhos de Israel encurvaram-se com o rosto em terra. Estou falando ainda da passagem de Crônicas. Depois da construção do templo, quando o Senhor apareceu ali com a sua glória. O texto vai dizer que os filhos de Israel se encurvou com o rosto em terra, ou seja, se humilhou ali no pavimento para ali adorar a Deus. Pastor, o que o senhor está dizendo? Para adorar a Deus, eu não dependo de alguém dizendo para mim, dê glória a Deus, diga aleluia, faça isso, faça aquilo, porque o pastor ou quem estiver aqui na frente não é nenhum profissional para poder ficar chamando a atenção das pessoas e dizendo faça isso, faça aquilo, mas a adoração, ela é voluntária, ela sai de dentro de nós e nós temos o desejo de adorar o Senhor. Interessante que hoje, pastor Jorge, pastora Vera, as pessoas precisam de mensagens motivacionais para se sentir ativo, para se sentir vivo. A igreja está vendo assim, não, é preciso dar uma mensagem motivacional, ou seja, é como se aquela pessoa não tivesse motivação e eu preciso fazer alguma coisa para motivar. Se for uma pessoa descrente eu até entendo, mas um crente não. Por quê, pastor? Porque só nós olharmos para aquela cruz e nós vamos ver que ali a nossa maior motivação é quando nós olhamos para a cruz e nada vemos, mas vemos que Ele está na glória e foi através da cruz que eu e você está aqui. Mas a gente busca hoje outras coisas. Infelizmente, aquele povo estava ali adorando ao Senhor, a presença do Senhor apareceu no templo e as pessoas se humilharam e voluntariamente começaram a adorar ao Senhor. Voluntariamente. Irmãos, um dia desse eu estava na igreja, no culto devocional, e aí, nesse culto devocional, eu vi a pessoa da liderança chamar a menina, ou acertar com a menina para na hora, a menina ficou até assustada, vai para frente, porque não tinha ninguém do ministério de louvor, e aí a pastora ficou assim meio preocupada, porque não tinha ninguém do ministério de louvor, pastor Jorge. E aí tinha uma menina lá, que de vez em quando ela louva, e a menina foi lá e falou assim, não, então vai lá, você faz o louvor. Quando eu vi aquilo, eu disse, não. Aí ficou assim, como não? Aí eu cheguei para a igreja, estava lá os irmãos, 8 horas da manhã, no culto. Aí eu cheguei e falei assim, há uns 130 anos atrás, na época do avivamento, quando teve um período de avivamento, as pessoas se reuniam e não tinha ministério de louvor. As pessoas se reuniam como nós estamos aqui reunidos, e o Espírito de Deus, ele impulsionava uma pessoa dentre os irmãos. O Espírito de Deus não tem bagunça. Ele não levantava 2 de vez, nem 3 de vez, era uma pessoa. E aquela pessoa se levantava, ou para louvar, ou para dar uma palavra. E os outros que estavam ali ouviam atentamente, porque
Porque onde há o Espírito de Deus, não há bagunça. Hoje nós precisamos de alguém liderando ali para fazer algo. Por quê, pastor? Porque se não for assim, cada um quer fazer do seu jeito. Cada um quer fazer da sua forma. E aconteceu que aí eu cheguei e disse assim para os irmãos: aquele que o Espírito de Deus ministrar no seu coração, abra a sua boca e comece a louvar, e nós vamos louvar junto. E a coisa começou a acontecer de uma forma gloriosa, sem pressão de ninguém, sem apontar ninguém, sem dizer é você ou é aquilo. E o Espírito de Deus impulsionava uma irmã levava um hino e nós íamos junto. E a glória do Senhor começou a inundar aquele lugar. E as pessoas começaram a sentir ali a presença de Deus de uma forma gloriosa. E depois de um bom tempo, aí eu peguei a palavra e fui dar uma palavra para a igreja. Hoje a gente só faz o culto se tiver um ministério de louvor. Se tiver instrumentos. E se não tiver instrumentos, espero que não seja aqui, a gente canta, parece que está no velório. Porque parece que a alegria só está nos instrumentos. A alegria não está no instrumento, a alegria tem que estar dentro do seu coração. Se você é marcado pelo poder do Espírito Santo de Deus, a alegria tem que estar no seu coração. O desejo de adorar o Senhor. Não veio o ministério de louvor, mas eu estou aqui para adorar o Senhor. Não veio os instrumentos, mas eu estou aqui para bendizer o meu Deus. O meu Deus. E dar o melhor. O melhor que eu possa dar, irmãos. Não importa se tem um, se tem dois. Às vezes tem pessoas que pregam de um jeito, quando tem duas pessoas que querem pregar de outro jeito, quando tem 300, 500, que peraí, você está pregando então quem? É para a multidão? É para o seu status? Você está fazendo para quem? Para quem está fazendo? Eu me lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja, muitos anos atrás, igreja pequena, pouca gente, e na minha caminhada, pastor, Deus ministrou no meu coração. Disse: você está indo pregar para o meu povo, a minha igreja. Não importa quem esteja lá, quantas pessoas estejam, nem o local. É o meu povo, é a minha igreja. Ou seja, Deus estava dizendo para mim: não fique olhando o local se é assim, se é assado, não. Faça o que você tem que fazer, o que eu instruía você a fazer, e respeite as pessoas que estão ali. Se é um, se é dois, se é 10, não importa. Então, irmãos, o avivamento nos leva a isso, nos leva a adorar a Deus de forma voluntária. Às vezes a gente vai para um local e às vezes fica lá, seja o pastor, um líder, sei lá quem quer que se edifique. Irmão, dê glória a Deus, irmão. Você não vai ouvir eu dizer isso. Se você entende quem é Deus na sua vida, eu não preciso dizer para você: dê glória a Deus. Você sabe o que é Deus na sua vida? Você não precisa que alguém fique aqui te implorando você dar glória a Deus. Se você entende o que é dar glórias ao Senhor, se você já compreende isso, eu não vou dizer para uma pessoa que esteja começando na sua vida, é outra situação, mas para você que já é cristão, o pastor Jorge, a pastora Vera, os pastores aqui presentes, não precisa dizer a você: dê glória a Deus, porque só a presença do Senhor, o desejo de servir ao Senhor, eu digo constantemente: glória a Deus. Quando eu acordo pela manhã, eu digo: glória a Deus, aleluia. Eu vou dirigindo, vou dizendo glória a Deus. Outra coisa que Deus nos marca no avivamento, no verdadeiro avivamento, no versículo 8 desse capítulo 7 que nós lemos, 2 Crônica vai nos dizer: assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação. Ou seja, o prazer de nos reunir. Quem tem prazer de vir à casa do Senhor? Quem tem prazer de se reunir com seus irmãos? O culto começa a estender um pouquinho, já dá agonia de ir para casa. Não é o caso daqui. Para fazer o quê? Muitas vezes eu não sei.
Mas já fica no relógio. Esse pastor demora demais. E pior que eu demoro mesmo. Esse pastor demora demais. E não sei o quê. Sabe o que tem nos faltado, irmãos? Prazer de estar entre os nossos irmãos. Prazer de estar na presença do Senhor. É isso que tem nos faltado. O mundo tem prazer de estarem juntos, bebendo, fumando, fazendo e acontecendo. E nós, como igreja do Senhor, salvo, liberto pelo sangue do Cordeiro, tem nos faltado prazer. Escolhemos o dia de vir ao culto, uma vez no mês, uma vez na semana, só dia de ceia ou dia de campanha, porque tem nos faltado prazer de estar. Quem é que vai pregar hoje? Ah, é fulano de tal, então eu não vou. Isso é falta de prazer, é falta de desejo de ouvir Deus e de estar com os seus irmãos. A Bíblia vai nos dizer que Salomão celebrou por 7 dias ali, louvando, engrandecendo, agradecendo a Deus. E nós precisamos ter isso, irmãos, esse prazer de dizer: ah, como eu tenho prazer de ir à igreja, como eu tenho prazer de estar com meus irmãos, como eu tenho prazer de glorificar o meu Deus, como eu tenho prazer de celebrar o Senhor. Como eu tenho prazer. Ah, irmãos, como isso tem nos faltado. E como é que eu quero avivamento se eu perco esse prazer? Não pode, irmãos. Eu peço a Deus todos os dias: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Irmãos, eu não quero que status me tire o prazer de louvar ao Senhor. Não quero que fama. Eu chego na igreja, irmão, não me importa quem vai pregar. Eu sento lá quando está pastor ali, eu sento no meu primeiro banquinho ali, ó, ouço a palavra de Deus. Eu quero saber se é um irmão novo, se é um irmão mais antigo. E eu louvo, eu adoro, meu Deus. Eu dou as costas para a igreja, não quero nem saber o que está acontecendo. Aí depois termina o culto, algum irmão fala assim: pastor, o senhor viu o que aconteceu? Eu não vi nada, eu vi foi a glória do Senhor descendo, eu vi foi glorificando ao Senhor. Ah, pastor, porque aconteceu tal coisa, aquele irmão, eu vim aqui para adorar o Deus. Se for alguma coisa que eu possa resolver, a gente resolve na hora. Mas se não for, meu irmão, não me atrapalha. Eu chego para os diáconos e digo: cadê o diácono daqui? Não sei se o pastor Jorge faz isso, mas eu chego para os diáconos assim: ó, por favor, irmão, quando eu estiver ali adorando o Senhor, não me importuno. Se for uma coisa para você resolver, resolva. Eu quero adorar o Senhor. A não ser que seja uma coisa que não tem jeito. Teve um dia que eu estava lá naquele, sabe aquele dia assim que você, irmãos, numa alegria imensa, louvando ao Senhor, meus olhos fechados, adorando a Deus. Aí chega uma diaconisa. Eu demorei de abrir os olhos, mas ela insistiu tanto, eu digo que deve ser alguma coisa grave. Aí eu abri os olhos, olhei para ela e disse: pastor, depois eu quero falar com o senhor. Eu respirei fundo para não sair da graça. Não é que é assim que a gente faz, né? A gente respira fundo, para a gente não perder o que a gente já ganhou ali naquele momento. Senão a gente perde, irmãos. Se não tomar cuidado, a gente perde. Aí respirei fundo, disse: tá. Aí quando foi no final, ela percebeu. Ela falou: pastor, me perdoe. Eu disse: está perdoada. Mas a próxima vez, não faz isso não. Sabe? Porque, irmãos, é uma alegria. A gente passa um dia, irmãos, cheio de tarefa, pressão de um lado. Eu estava ali mostrando o pastor Jorge. Quando eu estava ali sentado, eu recebi 2 ligações. Uma da empresa, outra da contabilidade. Mas eu não atendi não, estava ali. Eu falei: pastor Jorge, aqui, ó, eu digo, há tempo para todas as coisas. Esse é meu tempo com Deus. A gente fica lá, trabalho para lá e para cá, isso, aquilo. Irmãos, eu não troco isso aqui por nada. Por nada, irmãos. Sabe, essa alegria, esse momento tão maravilhoso de estar cantando, estar louvando ao Senhor. Então a gente precisa disso, desse prazer. Eu digo isso na igreja constantemente. Ontem eu tive reunião com a minha liderança e falei isso com eles. Tem faltado prazer, por isso que vocês faltam. Eu não estou dizendo que você tem que ficar 7 dias na igreja. Eu sei que nós temos nossas obrigações, temos família, temos tudo isso, irmãos. Mas às vezes o culto é 1h30, ficamos numa agonia danada. E muitas vezes ficamos 3, mas não queremos ficar 1h30 cultuando, adorando a Deus em comunhão com os nossos irmãos. E nós queremos avivamento. Como vai ter avivamento desse jeito? Se você não tem prazer de estar na presença do Senhor.
Vamos lá. Então eu estou falando de algumas marcas de um cristão, de um servo de Deus, quando o avivamento bate no coração dele, quando Deus derrama essa graça em nossas vidas. Um outro momento que nós conhecemos bem, na época de Pentecostes, capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, as marcas do avivamento, desse efeito do avivamento na vida das pessoas, acontece de uma forma gloriosa. Olha o que diz a palavra de Deus: eles estavam todos reunidos. Todos reunidos no mesmo propósito. O que acontece hoje em nosso meio? Estamos na igreja, estamos pensando no Big Brother. Estamos na igreja, estamos com o nosso pensamento no peixe que vamos comer amanhã. Quem vai comer? Estamos na igreja, mas estamos preocupados com a nossa própria vida. Nós não conseguimos, olha aqui para mim, ó, nós não conseguimos nos reunir, ter o mesmo pensamento, e ter o mesmo foco, e lutar pela mesma causa, e buscar por um só Deus. A Bíblia diz que naquela época todos estavam reunidos, e todos estavam buscando, e todos estavam desejosos, e todos estavam esperando. Essa é a grande diferença dos dias de hoje, é que cada um quer uma coisa, cada um busca uma coisa diferente. Então a igreja, ela precisa centralizar em cima de um propósito, de buscar uma única coisa. Mas hoje, onde é que nós erramos? Erramos até na própria pregação. Por quê? Chegamos no altar e dizemos: lute pelos seus sonhos. O problema é que o sonho da pastora Vera é diferente do sonho da Lari. Olha que é mãe e filha, mas cada um tem o seu. E aí quando a gente se reúne, cada um está buscando o seu. Então se elas não tiverem, como vocês, como eu, não tiver uma causa única, não é que nós vamos buscar a Deus? Cada um está buscando o seu próprio propósito. Enquanto um está buscando por um verdadeiro avivamento, outro está buscando a sua cura pessoal, outro está buscando carro, outro está buscando casa, outro está buscando casamento, outro está buscando não sei o quê. Não tem um propósito só. Aí Deus, por graça e misericórdia, aviva um, e essa pessoa sai da igreja cheio de Deus, e aleluia por isso. Mas os outros saem frustrados. Esse é o problema. Imagine quando a igreja, irmãos, eu fico analisando assim, ó, como a igreja, se ela entender o poder que ela tem, e ela, toda ela se reunir, não, estamos na igreja, pastor, qual é o propósito? O pastor lançou aqui o propósito da campanha, avivamento, todos aqui buscarem por esse avivamento. Irmãos, eu fico imaginando o que não acontece nos céus. Eu fico imaginando isso, porque, irmãos, se o poder de uma oração, irmãos, pode muito em seus efeitos, imagine em dezenas de irmãos orando num propósito só. Imagina os irmãos da igreja quadrangular aqui em Arembepe orar por uma causa em Arembepe. Você consegue imaginar o que Deus pode fazer neste lugar? Mas o problema é que a gente busca outras coisas. Esse texto vai nos dizer que o verdadeiro avivamento, irmãos, ele é confirmado por poder. Desceu poder dos céus. Poder. Verdadeiro avivamento é marcado por poder. A igreja tem poder. O problema, me permita,
é que tem muita gente que tem poder na língua. Esse é o problema. Mas não tem o poder do Espírito Santo. Tem gente que é ávido para responder mal, para brigar, para dizer comigo é assim. Mas se aparecer um demônio na frente, corre. Se aparecer um doente na frente, não tem poder para orar e curar. Então a igreja precisa acordar para isso. Porque o verdadeiro avivamento é marcado pelo poder. E recebereis poder, capítulo 1, versículo 8 de Atos. E recebereis poder. A igreja tem poder. Ele tem poder, irmãos. Não é poder dado pelo pastor. Não é poder dado pela igreja do Evangelho Quadrangular. É o poder que desce dos céus. É o poder do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Esses dias o irmão parece até que ficou zangado comigo. Porque ele chegou, ele estava marcando uma visita. E aí, queria que eu dispensasse o pastor numa reunião, para que esse pastor fosse. Aí eu falei que não ia dispensar o pastor da reunião, não. Aí eu peguei para ele e falei assim: vai lá você, rapaz, e faz a visita. Deus está dando para você fazer a visita. Deus está te dando graça, Deus está te dando oportunidade de você ir lá manifestar a glória dele. Você quer transferir aquilo que Deus deu para você para outro? Ele não respondeu nada. Não sei se ficou zangado, não sei. Mas isso que a gente faz. Não, eu só vou quando o pastor estiver aqui. Eu só vou se o pastor for. Irmãos, o pastor tem uma atribuição diferente da sua. Mas a Bíblia diz que a promessa não era só para aquele tempo não, e não é para aquelas pessoas não. É para os filhos também. É para as filhas. Era para aquela época e para aqueles que viriam depois. A promessa é para mim, a promessa é para você. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele não é para um grupo de pessoas específicas, não. É para todos aqueles que creem. É para todos aqueles que buscam. Sabe? O problema é que a gente não busca. Então também se não busca não vai ter mesmo. Mas se você buscar e você crer, você recebe também. E você passa a ter poder do Espírito Santo de Deus na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, aonde você estiver. O poder de Deus está em você. Por que quem está fazendo tanto na igreja? Eu fico me perguntando. Por que quem está fazendo tanto na igreja? Ouvindo a palavra todos os dias. E nada acontece. E nada acontece. Não tem autoridade em Cristo Jesus para orar por um doente, para pregar a sua palavra. O que é que eu estou fazendo na igreja? Tantos anos de igreja. Então a gente precisa acordar, irmãos. Isso que é avivamento, é acordar para isso. Eu fui chamado, eu sou igreja. E Jesus disse: olha, você vai receber poder. Isso é uma promessa do Senhor. Vocês vão receber poder. E esse poder para quê? Para ser minhas testemunhas, para levar a minha palavra aonde eu colocar você. O poder não é para você se amostrar, não é para dizer que você é mais crente do que os outros, não. É para você pregar a palavra de Deus. É para você ser minha testemunha. Esse é o poder que o Senhor nos dá, irmãos. Eu não concordo e falo sempre sobre isso. Quando as pessoas colocam a igreja no diminutivo. Quando as pessoas colocam a igreja num patamar de inferioridade. Não, a igreja tem que estar no patamar de superioridade. Aí não é para poder pisar em ninguém, não. É porque Deus está com a igreja. É porque a igreja tem o que o mundo não tem. Só a igreja tem o que o mundo não tem. Só a igreja tem o que partido político nenhum tem. Só a igreja tem o que governo nenhum tem. A igreja tem o poder do Espírito Santo de Deus. É a igreja que tem, irmãos. É a igreja que pode transformar. É a igreja. O problema é que nós estamos transferindo responsabilidade. Esse é o grande problema, porque nós não sabemos o poder que há em nós. A Bíblia diz, capítulo 4, versículo 33, com grande poder,
os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Pedro, outrora, estava com medo. Depois que recebeu o poder, abre a porta e começa a pregar, e 3.000 almas aceitam Jesus. Porque o poder nos dá autoridade. O poder tira de nós a timidez. O poder do Espírito Santo de Deus faz isso com a gente. Isso não é um mérito meu, não é um mérito seu. É o poder de Deus na nossa vida, é a graça, como o texto diz, que a graça estava sobre todos os apóstolos. Não é porque os apóstolos eram melhores do que ninguém, não era isso. É porque o poder estava sobre eles. E Deus deu graça para eles. E eles começaram a pregar com ousadia. A Bíblia chega a dizer, no capítulo 4 mesmo, vai dizer que eles oravam de tal forma que o local estremecia. Tem nos faltado isso. Estremeceu o lugar. Pela presença de Deus no meio do seu povo. Tem nos faltado isso, irmãos. Tem nos faltado nós, ao terminar essa campanha, ao terminar esse culto, nós saímos daqui, sair daquela porta ali, com o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Saímos daqui ousados pelo poder do Espírito Santo. Não é ousado dessa palavra ousadia no sentido pejorativo dela, não. Mas é ousado dizer, eu não aceito que Satanás venha dominar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu povo, não. Sabe? Eu vou pregar a palavra de Deus. Eu não quero saber se eu tenho estudo ou não tenho estudo. É a graça de Deus sobre a minha vida. Quem vai colocar as palavras na minha boca vai ser o Senhor. Essa graça que Deus vai dar, irmãos. E aqui não é apologia também a não estudar, não estou falando nada disso. O que eu quero dizer é que o Senhor, Ele nos usa. E Ele disse que derramaria, que daria esse poder à sua igreja, para testemunhar. Sabe, em todos os lugares onde nós estivermos. Se está na faculdade, é na faculdade. Está no seu trabalho, é no seu trabalho. Está na sua casa, é na sua casa. Está na sua rua, é na sua rua. Testemunhar, falar de Jesus. Talvez a gente chegue e diz assim, eu não sei falar. Como não sabe falar, irmãos? Eu não sei pregar. Você pode não saber pregar, mas você sabe testemunhar. O que é testemunhar, irmãos? É você falar do que Jesus fez. É você falar o que Jesus fez na sua vida. É você falar o que Jesus é. Acabou. Não precisa de muita coisa, não. Precisa, sabe de quê? De vontade, desejo. Para que o Senhor venha com a sua graça e derrame sobre nós. O verdadeiro avivamento gera em nós, irmãos, sabe, um profundo arrependimento. Escute, olhe para mim aqui. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe, irmãos, é conversa. Você pode ouvir tantas outras coisas. Você pode ouvir barulho, você pode ouvir grito, você pode ouvir sussurro, você pode ouvir qualquer coisa. Mas uma das marcas principais do verdadeiro avivamento é um profundo arrependimento. E eu deixo aqui uma pergunta para todos nós. Quando foi que nós choramos por nós termos pecado contra Deus? Quando foi que nós choramos por nós termos desobedecido o Senhor? Quando foi que nós choramos por nós não termos feito o que Ele mandou a gente fazer? Por Ele ter nos enviado a um lugar e nós não fomos para esse lugar. Por Ele ter nos dado uma missão e nós não termos cumprido essa missão. Quando é que nós choramos por causa disso? Você sabe qual tem sido o nosso choro? É por uma decepção que nós passamos. E aqui não estou dizendo que isso não causa choro, não. Não estou aqui fazendo pouco do sofrimento de ninguém. Sabe quando é que a gente chora? É quando alguém nos trai. Sabe quando é que a gente chora? É quando o dinheiro não dá. É quando falta alguma coisa. É quando a gente não conseguiu aquele sonho, aquele projeto. Aí a gente fica em pranto, em choro. É quando passa um irmão e não dá paz para a gente. É quando o pastor não dá oportunidade para a gente. Aí a gente sai da igreja chateado, aborrecido com o pastor, até sai da igreja. Mas a gente não chora. A gente não se arrepende pelos nossos pecados. Sabe por quê? Porque o pecado virou um bichinho de estimação na vida de muita gente. Hoje as pessoas pecam e para ela é como se fosse nada. Não tem mais. Claro que aqui eu estou generalizando. Não tem mais o sentimento, o arrependimento pelos nossos erros. E o Evangelho é o quê? O Evangelho é isso, irmãos. Qualquer outra coisa que se pregue do Evangelho, que não passe pelo arrependimento, você pode contar história, mas não é Evangelho. Perceba o Evangelho. João vem
Antes de Jesus, o precursor vai lá. Qual foi a pregação de João? Arrependei-vos. Jesus começa o seu ministério, depois que Jesus é batizado, a primeira pregação de Jesus é arrependei-vos. Os apóstolos lá, depois que foi batizado do Espírito Santo, a primeira pregação de Pedro ali, quando ele sai daquela casa ali, que todo mundo estava ali chacotando a cara dele, dos discípulos, dos apóstolos, a pregação dele é arrependei-vos. Hoje a gente quer pregar outra coisa, porque não pode falar de arrependimento na igreja, porque senão as pessoas saem, porque senão constrange, porque senão fere, porque senão machuca. Está sim, muito sensível na igreja, mas sensível por essas coisas. É muito mimimi, muita criancice dentro da igreja, não tem maturidade. E aí Paulo vai dizer, eu gostaria, me permita aqui parafrasear para você, eu gostaria de dar um mocotó para você, eu gostaria de dar uma rabada para você, eu gostaria de dar uma comida forte, um cozido, cheio de verdura, com carne, para você ter sustentação. Mas eu não consigo dar essas comidas para você. Aí eu dou lasanha. Aí eu dou sanduíche, que não sustenta nada. Aí eu fico dando sopinha para vocês. Por quê? Porque não tem maturidade para receber coisas maiores. Aí fica se alimentando o tempo todo de sopinha. Esse é o problema, irmãos. Aí fica um bocado de crente fraco. Qualquer coisinha quer sair da igreja. Qualquer coisinha se aborrece, qualquer coisinha se zanga, é muito mimimi, sabe? Não tem couro para receber porrada. Não tem, irmãos. E nós precisamos disso. Nós temos necessidade disso. Apanhei muito da minha mãe. Não sei se eu fui traquino, mas apanhei bastante da minha mãe. Pense no cabra que apanhou, fui eu, irmão. Sabe quem sabe o que é palmatória, minha filha? Você sabe o que é palmatória? Nem sabe o que é. Sabe o que é palmatória? Pois é, eu chegava em casa, traquinava, quando chegava em casa, tá minha mãe lá com... Eu pensava assim, sei da minha mãe tá grande. Que grande nada. Botava dentro do banheiro, trancava a porta, porque a gente morava com minha avó, e minha avó sempre só corre. Trancava a porta do banheiro e estava lá dizendo que ia dar banho na gente. Depois que ele estava lá dentro disso aqui, ela abria aqui os seios aqui e tirava o que? Uma palmatória dos seios. Eu quero ver vó dar socorro. E era 6 dúzias em cada mão. E se chorasse, aumentava para 12 em cada mão. E estou aqui vivo. Hoje, os meninos não podem nem chamar a atenção. Que fica frustrado, tem que ir para terapia. Essa é a nossa realidade hoje, irmãos. Essa é a nossa realidade. Então a gente não tem couro para poder suportar porrada. O nosso Cristo sofreu, padeceu, e nós queremos viver uma vida sem sofrimento. Que tipo de avivamento, que tipo de igreja é essa que nós queremos desenvolver em nossos dias? Está errado, irmão, está tudo errado. Me permita dizer isso. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que apanhar muito? Não estou falando isso não, irmãos. Mas você precisa ter couro. Você precisa crescer. Você precisa ser maduro para poder você suportar o dia mau. Porque se você não suportar, se você não tiver sustentação, no dia que vier o problema, já era. É igual a pessoa que tem algum problema de gripe, virose. Se essa pessoa não se alimenta bem, no dia que vem um problema desse, ele fica mais doente do que o normal. Mas uma pessoa que se alimenta bem, normalmente ela vai suportar melhor aquele momento de dia mau. É igual na vida espiritual, irmão, não é diferente não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que vem um dia mau pra gente. E esse dia mau pra gente não é um dia de 24 horas, não. Esse dia mau pode ser 5 anos, pode ser 10 anos. Esse dia mau pode ser um afastamento da família. Esse dia mau pode ser uma traição. Esse dia mau pode ser uma doença, sabe, que a gente não esperava. Esse dia mau pode ser várias coisas. E aí, o que vai nos sustentar, se não a nossa maturidade, se não a nossa raiz em Cristo Jesus? Então a gente precisa crescer. Crescer. E vou dizer uma coisa para vocês. Daqui a pouco eu vou embora, já estou terminando. O problema do pastor Jorge e da pastora Vera. O que eu vou falar aqui agora. Não se preocupe não. Ele até se contorceu ali. Sério, irmãos. Sabe o que vocês têm que fazer? Cobre deles.
Cobre deles o quê, pastor? Sustentação, mas para isso, eles têm para dar. Eles têm sustentação para dar, eles têm palavra para dar, eles têm ensinamento para dar. O problema é que às vezes a igreja não está preparada para receber. Esse é o problema. Quando não tem preparo para receber, aí ficamos o quê? Dando leitinho o tempo todo. Você quer ver uma coisa, irmãos? Eu vou encerrar para a gente orar. Teria outras coisas para falar aqui, mas não tenho tempo. Você quer ver uma coisa? Se eu tomar sopa, chegar em casa agora e tomar sopa, de madrugada eu acordo com uma roedeira na barriga. Porque me perdoe, irmão, sopa é bom, mas não sustenta não. Para mim não. Toda vez que eu como sopa, tem que comer um pão pelo menos. Comer alguma coisa depois. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou dizendo, irmãos, que eu preciso ter alguma coisa que me sustente. A mensagem é a mesma coisa. Paulo tinha dificuldade com a igreja de Corinto. Por quê? Porque ficava um dizendo, eu sou de Vera. Outro gritava, eu sou de Jorge. Outro gritava, eu sou de Walter. Walter o quê? Valfran. Eu sou de Valfran. Eu sou do grupo de Valfran. Outro eu sou do grupo de Jorge. Como é que cresce? Como é que vai? Quem prega hoje é Jorge, não vou. Quem prega hoje é Valfran, então eu vou. Porque eu sou do grupo de Valfran. Eu sou do grupo da Irmã Tal. Você não é do grupo de ninguém. Você tem que ser de Jesus. Nós somos de Jesus. Não é de A, de B ou C, não, irmãos. É de Jesus. Porque a Bíblia diz que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Se Ele não der crescimento, não adianta nada, irmãos. Não adianta nada. Então nós precisamos entender isso, que a igreja, ela recebeu o poder. Você recebeu o poder. Quando você recebeu, quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida. Para quê? Para você testemunhar. Sabe? O Espírito Santo de Deus, ele vem na vida da gente, para a gente manifestar a glória de Deus. Quando alguém é curado, quando alguém é liberto, quando alguém alcança uma graça através da sua vida, é o nome do Senhor que está sendo glorificado. Por causa da vida, da sua vida, por causa da graça que está em você. Agora, quando isso não acontece, o contrário também é verdade. Vou até fechar aqui. Teria mais 2 itens, mas não vou falar. O contrário também é verdade. Assim como, escute bem, assim como Deus é glorificado na sua vida, Deus também pode ser ridicularizado e blasfemado por causa da sua vida. Não existe coluna do meio. A Bíblia diz, Jesus disse, quem comigo não ajunta, ou você ajunta ou você espalha. Ou Deus é revelado em você, a manifestação de Deus é revelada em você, ou o nome do Senhor está sendo ridicularizado na sua vida. Não tem coluna do meio. O meu desejo é que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. É que a manifestação do poder de Deus venha sobre você. E que você saia daqui, que nesse tempo de campanha, que seja um tempo, que seja um divisor de água para você. Sabe? Para que você saia do seu marasmo. Que você saia, sabe, do seu comodismo, da sua zona de conforto. Que você saia disso e diga para o seu pastor, pastor, conte comigo. Pastor, eu estou desejoso, eu estou sedento por Deus. Fazer como diz o salmista, assim como a coça, ela necessita, a terra seca precisa de água, assim sou eu, Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Se coloca de pé, por favor. Se você pode, quiser, que nada é forçado, fecha teus olhos, levante suas mãos aos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa da minha voz para você clamar a Deus. Você não precisa que eu diga para você, faça isso ou faça aquilo. A palavra de Deus foi pregada. Espero que você tenha compreendido e entendido a palavra do Senhor. Se você tem sido aquela pessoa que não tem desejado Deus,
não tem desejado a sua palavra. Esse é o tempo. Comece a fazer isso agora. Se alguma coisa tem roubado de você o desejo de ouvir Deus, de ouvir a sua palavra, comece a repreender hoje e dizer: não, Senhor, eu não vou permitir que essas coisas me roubem a sua presença. Comece a falar com Deus, comece a dizer para Deus o que você quer, o que você deseja, o que você espera. Porque uma coisa eu digo para você: Deus espera de você. Deus já